Olá, meu nome é Roberto Marrone Neto. Eu sou diretor adjunto do Departamento de Direito Tributário do IARGS, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Eu sou advogado em Porto Alegre, formado pela Uniriter, tenho especialização em Direito pela Escola Superior da Magistratura, da Juris, sou mestre em Direito pela URGS, sou professor do curso de especialização em Direito Tributário da URGS, sou professor do curso de especialização em Direito Tributário da Unisc-CEISC, fui professor da Unipampa no período de 2018 a 2019 e sou diretor adjunto do Departamento de Direito Tributário aqui do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Nosso departamento tem por coordenadora geral a doutora Alice Greck. Departamento esse que, em conjunto com o grupo de estudos de Direito Tributário do IARGS, que tem como coordenação o nosso querido desembargador Meche, realiza uma série de atividades durante os anos. A principal atividade que nós temos no âmbito do Departamento de Direito Tributário é o nosso Congresso de Direito Tributário, que se realiza todos os anos no mês de setembro. Esse ano, vamos realizar o nosso congresso no dia 10 e 11 de setembro, na sede da IAMU, na Rua dos Andradas, número 1234, 8º andar, no centro de Porto Alegre. Esse evento, que já está na 9ª edição, terá por homenageado o professor Marciano Buffon, que além de uma excelente pessoa, é uma autoridade em matéria de direito tributário. O outro evento que nós realizamos no departamento, envolvendo a temática tributária, é o ciclo de palestras de direito tributário. Ele já está na 4ª edição. Desde 2017 viemos realizando encontros quinzenais, mensais, dependendo da disponibilidade da nossa equipe, em que se caracteriza por reunião, encontros dos associados e outros interessados, na medida em que esse evento é aberto ao público, em que uma autoridade do direito tributário nos brinda com uma conversa a respeito de assuntos atuais na matéria de direito tributário. Esses encontros são presenciais, de modo que este ano de 2020, por uma infelicidade, nós não poderemos realizar essas atividades. Em razão da grave crise de pandemia causados pelo vírus Covid-19, as atividades presenciais junto ao IARGS foram suspensas. Contudo, o IARGS, que tem por presidente nossa querida Sulamita Santos Cabral, entendeu por bem dar continuidade às nossas atividades, mas de forma virtual. Infelizmente, como a gente não pode realizar as atividades de presencial, mas pelo menos dá uma continuidade pelas tecnologias, pelas nossas técnicas informatizadas, pelas nossas plataformas digitais e redes sociais. Então, durante esse mês e os meses subsequentes, o IARGS está promovendo e promoverá uma série de eventos, de atividades virtuais, lives, vídeos, etc. No que toca ao Departamento de Direito Tributário, nosso ciclo de palestras de Direito Tributário, nós realizaremos os nossos encontros de forma virtual da seguinte forma: o nosso palestrante gravará a sua manifestação, gravará a sua palestra, e nós disponibilizaremos ao público esse vídeo por meio das nossas redes sociais, por meio do nosso site, nosso blog e por meio do nosso YouTube. Tá? Então, mas para que a gente não fique só numa conversa protocolar, eu decidi conversar com você sobre um tema bastante relevante, principalmente, ao meu ver, no momento que nós vivemos: tributação dos softwares. Esse assunto não é novo, é muito debatido já faz um bom tempo. Mas por que eu escolhi então esse tema?
A informática, o computador, a internet veio para ficar. Ela surgiu devagarinho e de repente acelerou de uma tal forma que hoje nós não conseguimos, ao meu ver, viver a nossa vida sem informática. Nós não conseguimos mais viver sem celular, nós não conseguimos mais viver sem computador, nós não conseguimos mais viver sem internet. A importância ganha ainda maior relevância quando se verifica que as relações interpessoais estão sendo feitas por meio de programas de computadores, por meio da internet, numa rede social universal. Contratos podem ser feitos por meios virtuais. Audiências podem ser feitas por meios virtuais, a exemplo dos nossos julgamentos virtuais que estão acontecendo no Brasil afora durante esse período de pandemia. Por quem trabalha na área jurídica sabe que os processos judiciais praticamente estão todos sendo realizados por meios virtuais, por meios de plataformas virtuais, de programas de computador. De tal sorte que o software, que nada mais é do que um programa de computador, é tão importante porque sem ele nós não conseguimos realizar nada do que eu estou aqui falando. Então, acredito que o tema da tributação do software ainda é um dos temas mais importantes que nós temos na atualidade a respeito de tributação. A minha ideia não é aprofundar o tema, mas é trazer um retrospecto da jurisprudência dos nossos tribunais superiores para a gente entender qual é a realidade dessas decisões e qual é a solução que foi adotada, se é que ela foi, nos dias de hoje. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 1998, julgando um caso envolvendo licença de uso de software, entendeu que quando se tem um bem corpóreo, um software fabricado, um software vendido por meio de um bem corpóreo, ele está no âmbito de incidência do ICMS. Caso contrário, ele não poderá ser afetado pelo ICMS. De modo que o licenciamento de uso de software, por não ter um meio físico, por não ter um suporte físico, estaria afastado do âmbito de incidência do ICMS. O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, também se manifestou em 1993 que, havendo suporte físico para a venda de software, estamos dentro do âmbito de incidência do ICMS. Não havendo suporte físico, estamos dentro do âmbito de incidência do ISS, do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Acontece que a jurisprudência do STJ foi evoluindo. E evoluindo de tal forma para enveredar um caminho um pouco afastado dessa ideia de suporte, até porque a venda de suporte, a venda de software por meio físico, por CD, com embalagem, nas prateleiras das lojas, está cada vez mais escasso. Não se compra praticamente software em lojas de informática. Existem, essas vendas ainda ocorrem, mas cada vez mais o comércio de software está sendo realizado por meio virtual, por meio de downloads ou outras técnicas informatizadas. Pois bem, o STJ entendeu essa realidade e passou a entender, ou evoluiu a sua jurisprudência, no sentido de que quando estamos diante de um software realizado de forma pessoalizada para um determinado consumidor ou um grupo de consumidores, com características específicas, nós estamos diante de um serviço e logo no âmbito de incidência do imposto sobre serviço. Agora, se nós temos uma comercialização de software de forma impessoal, em larga escala, nós estamos diante do campo de incidência do ICMS.
Então, desde 1996, esse entendimento foi sendo manifestado, de modo que vocês podem ver no painel que os programas de computador realizados em larga escala e de maneira uniforme são mercadorias, consideradas mercadorias, e logo provocam a incidência do ICMS. Já os programas elaborados especialmente para certos usuários exprimem verdadeira prestação de serviço e logo provocam a incidência do ISS. E a jurisprudência do STJ veio assim se desenvolvendo até se solidificar. Vocês podem verificar, de 2002, esta Corte Superior se manifestou reforçando a ideia de que programas de computador realizados de forma personalizada está dentro do âmbito de incidência do ISS. Já o programa de computador criado e vendido de forma impessoal envolve ICMS. Esse entendimento foi solidificado e consolidado e hoje é essa a realidade que nós temos diante do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, software realizado, fabricado, criado por uma pessoa determinada de forma pessoal, características próprias, provoca a incidência do ISS. Software vendido de forma generalizada, impessoal, aleatória, avulsa, esse software provoca a incidência do ICMS. Bem, está resolvido o problema? Evidentemente que não. Nós ainda pendemos de uma solução, ainda necessitando de uma solução no Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram que eu citei que em 93 houve uma posição do Supremo no sentido de que, havendo suporte físico a ICMS, não havendo, não seria o caso de ICMS. Acontece que essa discussão se restringia a uma hipótese em que o software era vendido em balcão de lojas. Mas e o software que nós baixamos no computador por meio de downloads? E o streaming, que é a utilização de softwares por meio de rede de computadores, em que eu não preciso baixar nada no meu computador, eu simplesmente tenho acesso à rede e tenho acesso a programas de computador, a softwares diretamente que estão instalados na rede do prestador de serviço ou da empresa detentora desse software, da propriedade desse software. Então, o fato é que a questão ainda está por ser definida junto ao Supremo Tribunal Federal, e eu trago para vocês aqui pelo menos 3 demandas que envolvem essa temática. A primeira delas foi distribuída em 1999, que é a ADI 1945, tem origem do Mato Grosso, e que debate a tributação, se cabe ICMS ou não, nos programas de computador, independentemente do seu meio de veiculação. Aqui a lei do Estado em questão autorizou a tributação por meio de ICMS e o requerente busca o afastamento do ICMS. Os argumentos são variados, evidentemente, dentre elas a necessidade de lei complementar, por entender o requerente que se trata de uma matéria, que envolve normas gerais de direito tributário, mas a principal está baseada na bitributação. Entende o requerente que o âmbito de incidência é do imposto sobre serviço. Então, nessa situação, entende que há 2 entes tributantes, 2 entes federados que tributam a mesma base econômica, de modo que estamos diante de uma bitributação. Mais uma vez, pretende o requerente o afastamento do ICMS. Esta demanda foi pautada para o dia 22 de 8 de 2018, retirado de pauta em 21 de 8 de 2018. Foi colocado em pauta novamente para o dia 18 de março desse ano, mas em razão da pandemia foi retirado de pauta. Essa ação, essa ADI, foi colocada em pauta virtual que começaria a partir do dia 17 de abril de 2020. Esse julgamento teve início
já houve votos da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, e do ministro Edson Fachin, entendendo por rechaçar a ação. Contudo, o julgamento foi suspenso, pois o ministro Dias Toffoli pediu vista. Então, por enquanto, o julgamento está suspenso e nós teremos que aguardar os próximos andamentos. Uma outra demanda que existe envolvendo a temática de software e tributação é o recurso extraordinário 688-223 do Paraná. Ele foi distribuído em 2002 e teve repercussão geral admitida, reconhecida, com o tema número 590. Ele envolve a questão de licenciamento de uso, a licença de uso do software. Aqui o demandante, aqui o recorrente, busca afastar o ISS. Ele entende que não se trata de serviço, que a comercialização desse software tem natureza de propriedade intelectual, proteção ao direito do autor. O que se comercializa é a cessão do uso do software e não propriamente um serviço. Ele entende que se trata de um serviço de telecomunicação, de modo que busca a incidência do ICMS e não ISS. Esse processo também estava pautado para o dia 18 de março de 2020, juntamente com o anterior, que estavam tramitando em conjunto, mas foi retirado de pauta em razão da pandemia do Covid-19. A outra demanda que existe no Supremo Tribunal Federal envolvendo a questão do software e tributação é a ADI 5.659, que foi distribuída em 2017, que tem origem no estado de Minas Gerais. A demanda envolve a tributação do software independentemente do meio. Busca o requerente a não incidência do ICMS. A grosso modo, se vocês forem analisar a petição dessa ação direta de inconstitucionalidade, vocês vão verificar que o requerente busca, na verdade, concluir que não incide nem ICMS nem ISS. Entende que se trata da mesma forma que o precedente anterior do RE anteriormente mencionado, a comercialização desses softwares se dá por meio de licença de uso, de modo que tem como natureza uma propriedade intelectual, tem natureza de propriedade intelectual, de proteção do direito do autor. Entende que não se trata de uma obrigação de dar, logo não há compra e venda, logo não é mercadoria, também entende que não se trata de uma obrigação de fazer, logo não há serviço. Essa demanda foi pautada para o dia 18 de março de 2020, juntamente com os demais demandas já mencionadas, e retirada de pauta em razão da crise de pandemia. Bem, o fato é que no Supremo Tribunal Federal não há uma solução. Enquanto o Superior Tribunal de Justiça deixa claro a sua posição, no sentido de que incide ISS se for um software criado especificamente para um determinado consumidor, ou um grupo de consumidores, de forma pessoal, com características próprias, e incide ICMS no software criado em larga escala, vendido indiscriminadamente, de forma impessoal. O STF já não. Enquanto essas demandas não forem julgadas, nós ainda estaremos numa zona nebulosa no âmbito do Supremo Tribunal Federal a respeito da tributação do software. Mas eu trouxe aqui alguns pensamentos, só a títulos de meditação. A questão toda, ao meu ver, são 3 pontos principais. Softwares e embalagens, vendidos em embalagens em por CD. Acredito que isso não há nenhuma discussão, não há o que se perquirir. O Supremo Tribunal Federal e o STJ já se manifestaram no sentido de que o software vendido por suporte físico enseja a incidência do ICMS, de modo que não há o que se discutir a respeito dessa temática. Agora, começa a complicar quando começamos a falar sobre softwares comprados de forma online, com serviço de manutenção e atualização do programa. Aqui começa a complicar,
porque eu não tenho um suporte físico, eu afasto a incidência do ICMS? Eu acredito que a questão está toda no contrato que for firmado. Dependendo do contrato, podemos ter uma configuração de um serviço ou não, ou de uma mercadoria. O que eu coloco para vocês, a dúvida que eu lanço para vocês é: o software, não sendo por suporte físico, ele deixa de ser mercadoria? O software dentro dos nossos computadores, baixados por meio de downloads, eles deixam de ser mercadorias? Se vocês entenderem que mercadoria somente é aquele bem corpóreo com suporte físico, evidentemente nós vamos afastar o ICMS a todo custo. Agora nós temos que cuidar. Praticamente, como eu mencionei, nós estamos encaminhando, a nossa sociedade está se encaminhando para uma virtualização das relações. Durante essa pandemia, isso fica cada vez mais evidente. Pessoas estão fazendo compras pela internet. Ninguém mais vai à loja comprar absolutamente nada. As relações estão sendo feitas pelo computador. Livros são lidos por simples cliques de teclas do computador. Eu baixo os livros no meu computador, no meu e-book, nessas plataformas, nessas tecnologias de leitura de livros. Eu baixo programas, eu baixo músicas. Eu não compro mais um CD, eu compro a música específica e baixo no meu computador. Isso não é mais mercadoria? É uma boa questão de se pensar. Complica ainda mais quando, mesmo que se entenda que seja mercadoria, pensando que se trata de mercadoria, download é mercadoria. Mas e o contrato de download com serviços de manutenção do software, ou serviços de atualização do software? Nós temos o quê? Mercadoria e serviço? Acredito que sim. Uma outra situação complexa surge com os chamados streaming. O streaming é um meio que se evita o download do software. Consegue-se ter acesso ao software, digamos assim, por um meio virtual, né, sem necessidade de baixar. São baixados, pelo que eu entendo, são baixados pequenos dados dentro do nosso computador, simplesmente para poder ter acesso ao software por completo, mas o software não é baixado no computador. O software está instalado dentro de um servidor da empresa responsável, da empresa proprietária desse software. De modo que eu utilizo esse software sem a necessidade de ter contato, sem a necessidade de baixá-lo no meu computador. Exemplo dessas tecnologias são Netflix, que a gente consegue assistir filmes, né, na televisão, filmes por meio de transmissão de dados sem necessidade de baixar nenhum software, nenhum programa. Eu não preciso baixar o vídeo, o filme para o meu computador. O Spotify, Google Play, que se pode baixar as músicas, que se pode ouvir as músicas sem necessidade de baixar, sem necessidade de download. Basta ter o aplicativo, o software, para ter acesso a essas músicas, que já está disponível automaticamente assim que entra nesses aplicativos. Então, eu não tenho nem download. Se o download era um problema, o não download, o uso do software por não download é um outro problema. Ainda pode se complicar ainda mais, porque tem também o software por nuvens, o software disponibilizado em nuvens. Eu contrato o serviço, e aí é que está a minha questão, contrato um serviço em que o meu sistema, o sistema da minha empresa é disponibilizado por meio de nuvens, né? Assim, não é um computador como se o computador não existisse, né? A grosso modo. Claro que esses softwares estão instalados dentro de um servidor da empresa proprietária do software, mas eu acesso por meio virtual, sem necessidade de baixá-los no meu computador. O
que se trata? Como é que nós enfrentamos essa situação? É difícil. Eu não acho singela a resposta. Qualquer uma das respostas poderá estar correta. Depende do ponto de vista. Ao que me parece, estamos encaminhando para uma ideia de que essa virtualização do software é um serviço. Eu contrato um serviço, como eu falei, eu contrato um serviço de Netflix, eu contrato um serviço de disponibilização de um software, não só um, mas podem ser vários softwares. Eu contrato um pacote em que a empresa disponibiliza uma série de softwares, uma série de programas que estão instalados, digamos assim, né, a grosso modo, vulgarmente falando, na nuvem, ou num espaço virtual em que eu não tenho necessidade de baixar, não tenho necessidade de sobrecarregar o meu sistema de computação. Acredito que nós estamos nos encaminhando para essa linha de entendimento, e acredito que essa seja a linha de entendimento que venha se apresentar no Supremo Tribunal Federal. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bem, eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham aproveitado, e para finalizar eu faço um convite. Quem tiver interesse em ter acesso a esses nossos vídeos e as nossas outras atividades, não só do grupo de Direito Tributário, mas também outros grupos do Instituto dos Advogados, acessem, por favor, nossas redes sociais, nossas plataformas digitais. Nós temos o site do IARGS, iargs.com.br, nós temos nosso blog, iargs.blogspot.com, temos o Instagram, o Facebook, temos também o Twitter e a nossa página no YouTube, em que esses vídeos serão disponibilizados para vocês. Então, acesse essas nossas plataformas digitais e participem, aproveitem, porque são atividades realizadas com carinho pela nossa equipe e aberta para todos, não só os associados, mas também todos os demais interessados. Então, muito obrigado, mais uma vez agradecendo, muito obrigado pela atenção e até a próxima.